O que é isso aqui? Eu vou chamar de lamparina, ok? Lamparina. Se você pesquisar no Google, dá uma palavra lamparina de Israel no Google, você vai ver que a lamparina de Israel, ou a lamparina antiga, ela era feita de barro, e no biquinho dela saía ali a chama, e tinha um local onde se colocava o óleo. Diga óleo. Sem o óleo a lamparina ela não acende, ela não executa o propósito dela. Mas quando você compra uma lamparina como essa no mercado, ela vem com óleo ou sem óleo? Ela vem sem óleo. Então ela precisa de óleo para que ela desempenhe a função para a qual ela foi criada. Qual é a função que Deus te criou? Você sabe para que Deus te fez? Uau! Para ser luz, para ser sal da terra, o que mais? Todos nós, ouça-me, todos nós no reino de Deus temos um chamado. Dentro de um grande corpo existem muitas partes. Tem a cabeça, tem os braços, as pernas, tem os órgãos, tem as unhas. E Paulo vai dizer que nós damos às vezes uma ênfase maior aos pequenos órgãos do corpo, porque todos eles são importantes. Às vezes você, mulher, vai para o instituto de beleza, e não está errado ir para o instituto, e você fica 1, 2 horas fazendo as unhas das mãos e dos pés, amém ou não amém? E a unha do mindinho, que tamanho é? Do mindinho, que tamanho é? Mas tu deixa de pintar porque é pequena? Não, você vai lá e você pinta, e você dá um trato nela, e você quer que ela fique bonitona. Mas grande parte das vezes a unha está... não está encravada. Aí tem que ir no podólogo. Está escondida. Mas mesmo assim você pinta. As das mãos tudo bem, toda hora está aqui, mas as dos pés nem precisava pintar, está escondida. Mas você pinta porque você entende que ela precisa ser valorizada. Então dentro de uma casa, de uma grande casa, existe muitos membros, e existe cada um de nós para Deus tem uma função. Alguns ministrarão louvor, outros ministrarão a Deus intercessão, que é a oração aonde os olhos das pessoas não estão vendo. Antes de começar o culto, de começar a palavra de abertura, o louvor, o que estava acontecendo ali naquela sala, pastor Ricardo? Uma oração de intercessão. Pessoas que não estavam no altar, não estão na mídia, mas estão no secreto, buscando a face de Deus. Dia de semana tem pessoas que estão aqui, limpando, organizando tudo, para que no dia do culto, a gente entre nesse ambiente e esteja tudo preparado. Então, dentro de uma grande casa, há muitas funções. No reino de Deus, todos nós temos uma função, temos um chamado, temos um propósito. Olha para o irmão do teu lado e diga: você tem um chamado. Diga: você tem um propósito. Talvez você ainda não saiba, mas se você orar, Deus vai te responder. Deus, Ele vai revelar o propósito a qual Ele te criou. Amém? Muito bem. Eu quero que você grave que essa lamparina, ela não funciona sem óleo. Diga: azeite. Hoje à noite, que vai descer azeite, 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 azeite sobre a tua lamparina. Já está descendo, mas vai descer ainda mais. E aquilo que estava apagado vai se acender. Vai acender, vai acender, e vai ser hoje. Abre a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 ou 3. Meia-noite eu encerro.
Esse time está mais aleluiado. 9 horas eu encerro? Não, 9 horas não, né, irmão? 9 minutos já vai ser 9 horas, aleluia. Não, vamos lá. Isaías 61 do 1, 2 e 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr em Sião os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Fecha a Bíblia, fecha os olhos. Vamos orar rapidamente. Pai, aqui está a palavra. Não me deixe errar, te atrapalhar. Eu sei que o Senhor está se movendo aqui e eu não quero ser empecilho. Pelo contrário, eu quero cooperar com aquilo que o Senhor deseja fazer. Pai, nós nos rendemos plenamente, completamente ao Teu senhorio, ao Teu pastoreio e aquilo que Tu queres fazer aqui esta noite. Repreendemos toda voz contrária, todo espírito de argumentação, tudo que não procede do Teu reino caia por terra agora. Que os Teus anjos permaneçam trabalhando aqui, mas também na nossa casa e na vida daqueles que nos assistem pela internet, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele está direcionado para Jesus. Diga Jesus. O profeta Isaías, muito antes de Cristo vir à terra, ele já teve da parte de Deus muitas revelações de como seria o nascimento de Jesus, de como seria a sua trajetória, do sofrimento que ele teria, da morte, como seria a morte de Jesus. Mas ele tem a revelação da parte de Deus do ministério de Jesus. E esta palavra que Isaías está falando se refere a Jesus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver Cristo entrando dentro da sinagoga, e ele pegando o rolo da lei, o livro da lei, e ele pega justamente o livro do profeta Isaías, e ele vai ler exatamente esse texto, e ele vai dizer diante de todos: hoje se cumpriu esta profecia. Amém? Então Isaías vai dizer que sobre Cristo estava o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Amém? Então sobre Jesus estava o Espírito Santo e a unção. Diga comigo: sobre a vida de Jesus estava o Espírito Santo e a unção. Diga: Espírito Santo e unção. São duas coisas diferentes, são duas coisas distintas. O Espírito e a unção são duas coisas distintas. Por mais que a fonte seja a mesma, o Espírito Santo, ele é o dono do poder, ele é a fonte do poder, operador, construtor de milagres, de cura, de operação, da construção do mundo. Foi ele que trouxe à existência aquilo que não existia. Então, ele é a fonte, mas unção e Espírito são duas realidades distintas, e nós vamos ver um pouquinho a respeito disto esta noite. Nós sabemos pela Bíblia que Jesus ele foi gerado pelo Espírito. Diga: gerado. A Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel ele se revela a Maria, e ele vai dizer a ela: mulher, você é muito agraciada, e eu estou aqui pela parte de Deus. Eu sou Gabriel, o anjo que assisto diante de Deus, e o Senhor me enviou aqui para dizer para ti que você dará à luz a um menino, que você vai gerar um menino. E esta mulher, ela vai dizer: como pode isso, se eu ainda sou desposada, eu ainda não casei,
Eu tenho uma aliança com um homem, eu sou noiva, eu estou prometida para ele, mas eu ainda não casei, eu ainda não tive a intimidade do marido e da mulher. Como que eu vou gerar? E o anjo diz para ela: o ente que nascerá dentro de você não é fruto de uma semente humana. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, cobrirá você. E o poder do Altíssimo, a sombra de Deus, o poder do alto, vai envolver você. E este filho não é de homens, é o Filho de Deus, que você vai gerar dentro do seu ventre. Então Jesus, ele é gerado pelo Espírito. Ele vem de uma forma sobrenatural, a sua semente. Mas ele é gerado carne e sangue. Diga carne e sangue. Naquele momento que Jesus nasce, ele não é Deus. Ele havia se esvaziado de toda a glória que ele havia recebido do Pai no seu reino. Então você vê Jesus crescendo, e a Bíblia não nos relata que antes de Cristo receber o poder do alto, ele operou algum milagre. A Bíblia escreve que antes do batismo e receber o Espírito e a unção, Jesus operou algum milagre? Não. Até os 30 anos de vida, Jesus andou sobre a terra como um desconhecido. Só sabia que ele era o Filho de Deus, Maria e José. Pouquíssimas pessoas sabiam quem ele era. Mas agora, com 30 anos de idade, Jesus, para cumprir a palavra, ele se direciona a um local onde estava João Batista, apregoando que era chegado o reino dos céus. Um profeta de Deus, um porta-voz de Deus, que estava preparando o caminho para que Cristo chegasse. E ali estava então João Batista, dizendo: arrependam-se, convertam-se, porque é chegado o reino dos céus. Mas quando ele está vendo que Cristo está vindo até ele, João Batista, ele tem a revelação de quem era aquele homem. Muitos homens estavam chegando até ele, mas quando ele fita os olhos em Jesus, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aplauda bem forte Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Então Cristo, ele se batiza, ele desce as águas do batismo. Por mais que João olha para ele e diz: eu deveria ser batizado por você. Mas Jesus disse: é necessário que as escrituras se cumpram, me batize. Jesus não tinha pecado, e o batismo é um batismo de arrependimento de pecados. Mas a Bíblia vai dizer que depois que Cristo é batizado e ele sai das águas, o céu se abre. Diga: o céu se abriu. E do céu desceu o Espírito Santo sobre Jesus em o formato de uma pomba. Quem viu? João Batista viu. João Batista estava conectado com os céus. E aqueles que estão conectados com os céus, eles estão vendo aquilo que os outros não veem. Eles estão ouvindo o que os outros não ouvem. Eles estão em outra dimensão, eles estão em outra esfera, eles estão andando no Espírito. João Batista estava andando no Espírito. Então ali, ele vê o Espírito descendo sobre Cristo e ele diz: esse é o Messias. E a Bíblia vai dizer que uma voz do alto falou, a voz de Deus: eis aí o meu Filho amado, em quem eu me alegro, a ele escutai, a ele ouvi. Depois desse episódio que Jesus ele é batizado e o Espírito vem sobre ele, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz Jesus para onde? Para o deserto. Qual era o propósito? Ser tentado pelo diabo. E Jesus ele se prepara, ele teve uma preparação, diga preparação. Ele sabia mais ou menos o que ele haveria de enfrentar. Seria tentado, ele sabia em formas, em tese, não sabia as tentações que ele ia passar, mas ele sabia: eu serei tentado. Então ele começa a se preparar. Como que Jesus se preparou? Em jejum
e oração. 40 dias, jejuando e orando. Quando ele teve fome, se aproxima o tentador e ali lhe faz propostas. Jesus resiste e o diabo foge. Os anjos de Deus descem, alimentam Jesus, cuidam ele, servem ele, e agora o autor da Bíblia vai dizer que Jesus sai do deserto de que maneira? Andando no poder do Espírito. Diga uau. Jesus ele entra com o Espírito, mas agora ele sai do deserto andando no poder do Espírito. São duas realidades distintas. O termo Espírito Santo ele vem da palavra hebraica Ruach HaKodesh, que significa sopro divino ou sopro sagrado. Então o Espírito Santo em nós é a própria presença de Deus habitando dentro do homem. Qual é o momento que eu e você recebemos o Espírito? Quando nós somos constrangidos por Ele, Ele está ainda do lado de fora, nós ainda somos pecadores, não conhecemos a Cristo, o Evangelho, mas alguém agora está nos anunciando as boas novas, está nos anunciando a obra de Cristo, está nos falando a respeito do reino de Deus. Vem aqui, Espírito Santo, vem aqui, pecador. Ai, 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 glória a Deus. Não, é só um ensaio, ilustração. Pastor Ricardo é o pecador, Espírito Santo. Cadê o evangelista? Quem quer ser o evangelista? Não precisa falar, vem para cá. Vem cá, Adriana. Bora, Adriana, vai. A Adriana é a evangelista, tá? Você vai começar a evangelizar esse homem aqui. Pode falar, olha nos olhos dele, fala para ele que Jesus é bom. Vai lá. Vai evangelizando ele. Vamos, vai falando. Não precisa falar alto, mas vai falando, vai olhando nos olhos dele, vão interagindo. Aqui está o Espírito Santo, e ele está trabalhando para que o coração dele se abra àquilo que ela está falando. Ele ainda não está dentro dele, ele está aqui fora, e ele está aqui trabalhando, porque uma das funções do Espírito Santo é levar o homem ao convencimento do pecado, do juízo e da justiça. Ele está aqui. Essa palavra está sendo anunciada, e agora ele entendeu que ele é um pecador e que sem Cristo ele está condenado, separado eternamente de Deus. Ele é um inimigo de Deus, mas por meio do sacrifício de Cristo ele é restaurado à comunhão com o Pai. E ele entendeu que o nome dele precisa estar escrito no livro da vida, e ele entendeu que ele precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida com os seus lábios, para que o nome dele esteja escrito no livro da vida. Quando ele é conduzido ao arrependimento e ele aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo sai desta posição e agora entra dentro dele. Obrigado. Vamos aplaudir Jesus? O Espírito Santo já está aí. Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito, moradas do Espírito. E quando ele entra, a primeira coisa que ele faz é vivificar o nosso espírito que estava morto. E quando o nosso espírito é vivificado pelo Espírito Santo, agora nós começamos a ter comunhão com Deus. Começamos a ter experiência, começamos a ouvir a sua voz, que talvez antes do teu espírito ser vivificado você não ouviu. Existem exceções, existem pessoas que Deus se manifesta para elas e fala com elas mesmo antes delas nascerem de novo. Mas Jesus vai dizer em um dos textos do Novo Testamento que aquele que quer entrar no reino dos céus precisa nascer da água e do Espírito. Mas vamos avançar. A palavra para unção em hebraico, ela vem do verbo machá e do substantivo machia, que significa ungido. E esse é um dos nomes dados para Jesus, Messias, que significa
ou ungido de Deus. Amém? E um dos símbolos para a unção é o óleo. Um dos símbolos para a unção do Espírito é o óleo. Diga óleo. E o que precisa colocar na lamparina? Porque senão ela é somente uma lamparina e não desempenha a função a qual ela foi criada. Quantos já estão começando a entender? Então a unção do Espírito é a capacitação que nós recebemos do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus na terra. Quando a unção ela começa a vir sobre você, você começa a pregar a palavra com poder e autoridade, com ousadia. E o que começa mais a acontecer? Sinais, milagres, prodígios, maravilhas começam a te seguir. Então Cristo ele entra no deserto e ele sai do deserto andando no poder, e ele começa agora a manifestar o sobrenatural, não apenas em palavras, mas em demonstração física do reino do seu Pai na terra. E você sabe de uma coisa? A Bíblia vai dizer que a natureza, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui? A natureza, o céu, os seres viventes, tudo que tem vida, está aguardando a manifestação minha e sua. Mas você tem se manifestado? Ou talvez você está calado, sentado, e você tenta às vezes fazer alguma coisa e não vai, não rompe, não dá. Você tenta evangelizar, ninguém aceita Jesus. Você ora por alguém, não acontece nada. O que está faltando na tua vida? O que está faltando na tua vida? Diga óleo. Diga azeite. Diga, é hoje que minha lamparina será cheia de azeite. Aleluia. Então Jesus ele só conseguiu operar os sinais, os milagres e os prodígios por causa da unção que estava sobre ele. Ele foi ungido. Mas será que é uma exceção apenas de Jesus? Não. Quando você olha Jesus agora manifestando o reino da terra, pessoas começam a se conectar com ele. Todo homem e mulher de Deus que carrega a essência dos céus, Deus começa a conectar com ele pessoas. Muitos começaram a se conectar com Jesus, porque ele era ungido. Amém? Quando você for ungido, no nível que Deus espera, o que vai começar a acontecer contigo? Pessoas vão começar a se conectar com você. Isso é uma das coisas que vai acontecer. Outra coisa, os sinais começarão a te seguir. Léo, vem dedilhar aqui. Cadê o Giovanni? Sobe para cá o ministério, fica aqui comigo. Deixa ligado os instrumentos. Vamos. Isso não é uma exclusividade de Jesus. Isso não é uma exclusividade dos 70, que Jesus enviou de 2 em 2 pelas cidades, preparando o caminho. A Bíblia vai dizer que Jesus enviou 70 discípulos e deu a eles poder e autoridade para representá-los. Eles estavam indo adiante de Jesus, e Jesus disse para eles: eu quero que vocês apregoem as boas novas, eu quero que vocês anunciem que é chegado o reino dos céus, eu quero que vocês curem os enfermos, eu quero que vocês limpem os leprosos, eu quero que vocês libertem aqueles que estão oprimidos pelo diabo, e eu quero que vocês ressuscitem os mortos que vocês encontrarem. Uau! E eles vão. E eles retornam depois de um tempo. E eles retornam com a boca onde? Dá um sorriso, irmão. Mas bem bonitão. Vamos lá. Aquele de doer a boca. Vai. Vamos. Vamos. Quando você tira foto, como é que você tira? Às vezes o fotógrafo olha pra gente e diz assim, sorria. Irmãos, no meu casamento eu fiquei com dor na boca.
Eu estava cansado o dia inteiro, eu corri o dia inteiro no meu casamento. Não tinha muita gente para me ajudar, só eu tinha carro. Então eu corri organizar o salão, eu corri levar flor, eu tive que correr buscar o fotógrafo quase 15 quilômetros de distância da minha casa, perto do casamento. Pensa em alguém que estava cansado e multiplica por 2, era eu. Aí na hora do casamento lá, vai para a festa, foto. Aí o fotógrafo me olhava e dizia, ele ajeitava as posições e dizia, dá um sorriso. Pensa em alguém que não queria sorrir, era eu. Por quê? Estava cansado. Aí eu, se tu olhar as fotos do meu casamento, tu vai me dar razão. Esse cara não estava feliz que estava casando. Não é que eu não estava feliz, eu estava exausto. Mas eu tinha que tirar a foto, né? É uma na vida só, diga amém. E lá estava eu. Quando terminou as fotos, eu disse, aleluia, glória a Deus. Terminou essa sessão de foto. Dor na boca, de tanto sorrir. Eu quero ver você com dor na boca agora, amém? Não, estou brincando. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele também está voltando. Obrigado Jesus. Aí já estava avançando lá. Volta, calma, segura. Tá, vamos lá. Os 70 voltaram felizes. E eles começaram a relatar para Jesus. Se reuniram lá do lado do mestre. Jesus, tu nem imagina. Curamos o enfermo. Os mortos ressuscitaram. Leprosos ficaram limpos. E até os demônios iam embora quando a gente mandava. Eles estavam com uma alegria extraordinária. Mas como que eles conseguiram fazer isso? Porque eles haviam recebido de Jesus poder e autoridade, unção para fazer isso. E Jesus, ele aproveita a cena e diz, olha, é nobre vocês se alegrarem, é muito bom vocês se alegrarem por esses sinais, por tudo isso que vocês viram, mas antes a alegria de vocês deve estar, porque o nome de vocês já está escrito no livro da vida. Amém? Então não é algo apenas para Cristo. A unção do Espírito, ela está liberada para todos nós. Tu vai ter que vir mais para cá. Aleluia. Amém. O apóstolo Paulo vai dizer assim para a igreja de Corinto. 1 Coríntios 2,4: a minha pregação e a minha palavra não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Então Paulo, ele não estava apenas ministrando com palavras, seguia a vida dele milagres, manifestação do sobrenatural. E se você entrou enfermo, essa é a noite que você sai curado. Você tem que crer. O mesmo Jesus que operou sinais do passado é o mesmo Jesus que está operando hoje e vai operar amanhã. É o mesmo. Ele não mudou. Ele está aqui essa noite. Amém? Então Deus, ele continua procurando vasos para usar aqui na terra com poder e autoridade. Deus continua procurando pessoas dispostas a irem em seu nome e representarem o seu reino, e também operarem estes mesmos sinais e outros maiores ainda. Ele está à procura. Quantos querem viver isso? Você quer? Então nós precisamos, assim como Cristo, do Espírito e da unção. O Espírito você já tem, amém ou não amém? Então você precisa agora da unção. Mas como que nós recebemos essa unção? Como que nós somos cheios desse óleo? Porque lamparina sem óleo não acende. Como que nós recebemos esse óleo? Primeira coisa, vamos pegar o exemplo de Jesus quando ele vai para o deserto. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele orou e jejuou.
Diga jejum e oração. O que está escrito aqui? Ah, não está escrito óleo, está escrito unção. Amém? Diga unção. Oração e jejum. Quem gosta de jejuar aqui, levanta a mão para o céu. Vocês estão de parabéns. Pode baixar. Eu não gosto de jejuar. Eu gosto de comer. Aham. Quem mais gosta de comer aí? Eu vou te provocar agora. Pensa quem gosta de pizza quentinha, aquele queijo. Já está me dando salivação. Pensa naquela lasanha, quem gosta de lasanha. O que já começou a correr no canto da tua boca? Água. Pensa naquele churrasco que você coloca. Esse abençoado, de vez em quando ele posta umas fotos nas redes sociais só para provocar a gente e não convida. Ai, glória a Deus. Na próxima ele vai me convidar. E ele ainda pega o garfo e faz assim, ó. Ele aperta a carne e a carne sai suco e ele passa a faca. Quem já viu? Ou fui só eu? Tu já viu? Quem mais já viu? Levanta a mão. É maravilhoso. Então a gente não quer jejuar, mas é importante jejuar. Quando nós jejuamos, o que acontece com a nossa carne? Ela começa a enfraquecer. Tudo aquilo que você alimenta se fortalece. Quando nós alimentamos nossa carne, ela vai estar mais forte. E o espírito que precisa estar em contato, ouvindo Deus, recebendo instrução de Deus, ele não vai estar sensível. Ele vai estar por baixo. E a tua carne vai falar muito mais alto. Mas para que a gente coloque o espírito mais elevado e a carne por baixo, uma das coisas que nos auxilia a vencer a nossa carne é o jejum. Quando nós estamos jejuando, a nossa carne, ela grita, ela berra, ela te provoca. Você sente dor de cabeça quando está de jejum, não é assim? Eu sinto. E eu fico ali, meu Deus, mulher, me dá um remédio, me dá algo, porque eu estou com dor de cabeça. O que a carne está dizendo? A minha carne, que quer as coisas do mundo, as coisas do pecado, ela está dizendo, vá lá e come que te passa essa dor de cabeça. Vem aqui de novo. Aqui está o homem que está jejuando. Vem cá, pastor Ricardo, rápido, Marcelo também, rápido. Aqui está o homem de jejum. Aleluia. Vem cá, Espírito Santo. Os anjos, o Espírito Santo aqui, ó. E aqui o capiroto, está amarrado, ele não é representação, aleluia. Aqui está o homem jejuando. E aqui começam os capirotos assim, ei, fala no ouvido dele aí, entrega o teu jejum. Diga para ele, entrega o teu jejum. Diga para ele, bocó. Diga bocó. Diga bocó, para de jejuar. Vai comer a pizza. Diga para ele, tem aniversário essa noite. Diga, rapaz. E você de jejum vai ficar só olhando lá. Deu. Tá, calma agora aí. Vai lá, apoia ele jejuar. Não estou ouvindo não ainda, pastor. Obrigado, deu, aplauda. É isso que acontece. A gente dá risada, mas é isso que acontece. Você entra num propósito de jejum, vem a seta, vem a voz, vem tudo, a dor de cabeça, parece que se levanta uma guerra, e aí você fica lá, vou entregar, e come. Quem já quebrou jejum no meio do jejum, levanta a mão para o céu. Mais de uma vez. Mas a gente tem que tentar resistir até o final. Então, oração e jejum,
Quando eu e você começamos a orar e jejuar, olha o que começa a acontecer. Todos os dias você tem uma frequência de oração. Olha o que o Espírito Santo começa a gerar em você. Ah, filho, servo bom e fiel, está orando, está jejuando, vou te dar uma porção de unção. Uau! Ele derrama tudo de uma vez só? Não. Ele vai dando porções. E Ele vai vendo a tua fidelidade, tua busca, tua entrega, tua obediência. Aí você entra numa constância de oração. Todos os dias você prioriza Deus. Você ora e você abre um jejum. Mais uma porçãozinha para Ele. Mais uma porção. Vamos lá. Aí vem as tentações. E você faz que nem Jesus. Você não cede às tentações. Você fica firme. Você usa a palavra de Deus que está dentro do teu coração. E você resiste, você resiste. Não, mas faz esse negócio aqui. Esse negócio vai te dar um monte de dinheiro, mas você sabe que aquele negócio é errado. E você diz, não quero isso, porque eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu ando na luz, eu ando na verdade, eu não quero saber destas coisas. O Espírito Santo, Ele olha assim, Ele está dentro de você. Mais uma porção para Ele. E Ele vai te dando, Ele vai te dando, Ele vai te dando. Você nem está percebendo, mas Ele está te dando. Você nem notou ainda, mas está entrando dentro de você, está sendo gerado dentro de você a unção do Espírito. E aí você começa a meditar nas Escrituras. Você começa a alimentar o teu coração. Você começa a separar um tempo para meditar nela. E você começa a encharcar o teu coração com a palavra de Deus todos os dias. E você vai e medita, e Deus fala com você, e você chora muitas vezes lendo o Espírito Santo. Uau! Ele precisa de mais um pouco. Vou dar para ele mais um pouquinho de unção. Você nem está percebendo, mas Deus está te enchendo. E aí você lê o texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: não vos embriaguei com vinho, aonde há contenda, aonde há devassidão, aonde há briga, gritarias, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando hinos, salmos e cânticos espirituais. E você começa a adorar. Você adora em casa, você adora no carro, você adora no chuveiro, aleluia. Você adora na igreja, você vem para o culto, e na hora da adoração, você não fica olhando para os outros, você se rende a Ele. E o que Ele faz? Filho amado, filha amada, vamos dar mais um pouco de unção para Ele. Sabe o que acontece quando você levanta as mãos em adoração? Você está dizendo para Deus: eu me rendo, eu me submeto completamente, luta as minhas lutas, vai à minha frente, peleja a minha batalha. Você diz para Ele: eu não sou nada sem Ti, eu me rendo a Ti, e eu te provo pela Bíblia. Lembra de Moisés, quando ele estava no cume do monte, e Josué estava com todo o exército de Israel no acampamento, e eles estavam pelejando contra o inimigo? A Bíblia diz que Moisés, em cima do monte, levantava as mãos, e ele dizia a Deus: essa luta eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda. Quando Moisés levantava a mão, o povo lá embaixo vencia. Josué e o exército de Deus vencia a luta. Mas de tempos em tempos, Moisés, ele cansava, e os braços dele baixavam. E quando os braços de Moisés baixavam, os filisteus, o adversário, o inimigo, prevalecia. E Moisés começou a perceber. E Arão e Hur viram isso. E eles colocaram uma pedra, Moisés sentou, e eles levantaram os braços de Moisés.
E os braços de Moisés não se baixaram até que Josué e o exército de Deus dissipasse todos os inimigos. Há lutas que você vencerá apenas fazendo isso. Adorando, glorificando a Deus. E aí você vai lá e adora, 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 e Deus vai te enchendo. Deus está te enchendo, mas daí você peca. Você cai no erro conscientemente. Porque nós somos pecadores. Ainda estamos em um corpo de carne, sujeito ao pecado, e você peca conscientemente, você segue pecando. É como se um furo fosse feito aqui em você, e aquela unção ela começa a se perder. Então há pessoas que Deus está dando uma porção do seu poder, da sua unção, e você se afasta de Deus, você começa a pecar, e aquela unção ela se vai. E aí você tem que começar tudo de novo. Olha para mim. Tudo de novo. Lamparina sem azeite não funciona. Eu e você precisamos do azeite. Eu e você precisamos do azeite. Eu e você precisamos do óleo. Vai se colocando de pé. Aí eu me arrependo e eu me conserto com Deus. Eu retorno para a casa de Deus. Como aquela parábola do filho pródigo, eu volto para a presença, eu me arrependo, eu começo a buscar a Deus de novo, e o Senhor começa a dizer: ei, é chegado um momento onde eu vou começar a te encher de novo. Olha isso aqui, bata no ombro dela. É isso que Deus quer fazer contigo. Sabe por que tu viestes hoje aqui? Porque o Senhor está falando com você. E Ele está dizendo: é isso que eu quero fazer contigo. Eu quero te encher com o meu Espírito. Eu quero te encher com a minha unção. Para que você não fique simplesmente como uma lamparina apagada, mas brilhe, brilhe. E olha agora o que acontece. A unção de Deus ela veio. Uau! Se liga aí. Não. Se liga no mistério aí que vai acontecer agora. Você está buscando, você está adorando, você está jejuando, você está orando, você está fazendo aquilo que Deus espera. Apague a luz do templo um pouquinho. Apague a luz. Agora a lamparina está cumprindo o seu papel. Agora a lamparina está cumprindo o propósito para o qual ela foi criada. Ela está iluminando. Ela está iluminando. Ela está iluminando. Ela não está mais vazia. Ela está iluminando. E a Bíblia vai dizer que uma lamparina, o Senhor não coloca ela, um velador, uma lamparina, Deus não coloca ela debaixo da mesa ou da cadeira. O Senhor coloca ela num lugar alto, para que ela ilumine a todos que estão na casa. Quer ser usado por Deus? Azeite. E quando você estiver pronto, Deus se levanta e Deus te coloca em lugares altos. Deus te coloca em lugares altos, e você vai ser luz, você vai ser sal, você vai brilhar, você vai guiar a outros, porque um cego não guia, um cego não guia, um cego não guia, mas aquele que tem o velador, aquele que tem óleo na botija, ele vai guiando, ele vai à frente, ele vai apontando o caminho. Aonde estão as lamparinas? Aonde estão aqueles que vão brilhar na minha geração?
Narasubinaramacaia sei. Rabacatorobosom de Camaia sei. Rica Lastore amando. Deus quer encher você. Ele quer usar você. Há pessoas que te esperam, que te aguardam. Imanaraço imaiasteo. Vamos, vamos, vamos. Se encha, se encha, se encha. Vamos, adore, 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 adore. Ei! Adore, 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 adore. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a me renderei.